Esse é o curso de ultrassonografia dos membros inferiores. E esta é a segunda aula de ultrassonografia do joelho. Este é um corte panorâmico do tendão quadríceps e do tendão patelar. Vamos, nesta aula, falar sobre o tendão patelar. Então, nós temos aqui o fêmur, a patela, a tíbia, o quadríceps e aqui está o tendão patelar. Aqui também está a gordura de Hoffa e o ligamento mucoso. O tendão patelar é uma faixa central do quadríceps, continuando distalmente esse tendão quadríceps. Ele é forte e plano e tem de 6 a 8 centímetros de comprimento. A origem é no polo inferior da patela. Suas fibras superficiais são contínuas sobre a patela com o tendão quadríceps. Sua inserção é na tuberosidade anterior da tíbia. Aqui está a patela e aqui está o tendão patelar. Aqui está a gordura de Hoffa e o ligamento mucoso. Aqui é um vídeo. Bem, aqui está o tendão patelar, aqui a gordura de Hoffa e o ligamento mucoso. Isso, um pouco de compressão, é possível ver como essas estruturas deslizam entre si, principalmente a gordura de Hoffa e o ligamento mucoso. O ligamento mucoso é uma plica sinovial anterior ao joelho. No corte transversal, vemos aqui a patela e o tendão patelar. Descendo um pouco mais, vemos aqui no terço médio do tendão, o tendão patelar. E aqui um pouco mais distal, no seu terço distal, vemos o tendão patelar e vemos aqui uma pequena bursa que vamos estudar logo, que é a bursa infrapatelar profunda. Aqui o tendão já é inserido na tuberosidade anterior da tíbia. Aqui temos uma tendinopatia patelar, em que o tendão está hipecóico, espessado, com áreas de descontinuidade muitas vezes. Num corte transversal, a mesma coisa. Então, aqui está o tendão patelar, com a sua tendinopatia, certo? É importante sempre avaliar nos dois cortes, no corte longitudinal e no transversal. Aqui, de novo, uma tendinopatia do tendão patelar, um pouco distal também. Então, nós temos uma tendinopatia proximal e aqui um corte no terço médio do tendão. Veja como tem uma tendinopatia, uma área de espessamento e hipoecogeneidade. Aqui uma tendinopatia um pouco menor, mas veja que é possível identificar essa área de tendinopatia atingindo uma área grande do tendão patelar, uma grande extensão. Aqui nós temos uma alteração nítida da êntese do tendão, com irregularidades dos contornos da êntese, entesófitos, e já vemos calcificações, sinais que temos rupturas, cicatrizações, metaplasia e formação dessas calcificações que estão aparecendo aí nesta imagem. Então é um tendão com bastante alteração. Veja que há um importante aumento de fluxo ao Doppler, mostrando uma neovascularização desse tendão, uma tentativa do organismo de corrigir a alteração presente. Aqui no corte transversal, ali o tendão e as calcificações, e também o aumento de fluxo na área em que temos degeneração do tendão. Aqui no corte longitudinal e aqui um vídeo do corte transversal. Bem, é comum a presença de tendinopatia patelar e tendinopatia do quadríceps ao mesmo tempo. Então nós temos aqui a patela, a tíbia, vemos aqui o tendão quadríceps com um pouco de tendinopatia e a mesma coisa com o tendão patelar. Aqui nós temos então a patela, a tíbia, uma tendinopatia insercional do tendão quadríceps e uma tendinopatia insercional na origem do tendão patelar. Aqui no quadríceps, com certeza, já há áreas de perdas focais, portanto, de lesões parciais. E aqui nós temos uma inserção do tendão patelar com tendinopatia. Veja só. E, acompanhado disso, uma tendinopatia do tendão quadríceps.
Então, não só a tendinopatia proximal pode cursar com tendinopatia do quadríceps, como a tendinopatia distal do tendão. E veja como há aumento de fluxo na inserção do quadríceps. Aqui nós temos um paciente que tem dor crônica na face anterior do joelho após a artroscopia, 6 meses de pós-operatório. Então, nós vemos aqui duas áreas hipecóicas ao redor do tendão patelar, que ele está aqui. Então, nós temos aqui o retináculo, onde foi feito o acesso da artroscopia, e sempre o acesso é lateral e medial, e essas áreas do acesso evoluíram com uma ROFIT, muito por causa do acesso que acabou não cicatrizando de forma adequada. Pode ter sido um acesso um pouco exagerado. Em outro corte, veja o tendão patelar, e aqui o retináculo lesionado, o tendão tem um pouco de tendinopatia, e as duas áreas onde notamos o ponto de acesso da artroscopia. Ruptura do tendão patelar. São relativamente raras, geralmente unilaterais. Pode acontecer em atletas, normalmente abaixo dos 40 anos, e na população em geral, acontece em tendões doentes. Nos atletas, acontecem em treinamentos esportivos exagerados. O mecanismo de lesão é a contração excêntrica violenta do quadríceps, com o pé fixo ao chão e o joelho flexionado, durante uma aterrissagem de um salto, por exemplo. Nos não atletas, acontecem tendões doentes e vulneráveis. Então, nós temos fatores predisponentes para isso, que seriam múltiplas infiltrações de corticoides, em caso de tendinopatias, usuários de esteroides anabólicos, pacientes com diabetes, pacientes com insuficiência renal crônica, pacientes com artrite reumatoide, paciente com lúpus eritomatoso sistêmico. Também em não atletas, após algumas cirurgias do joelho, como artroplastias totais, reconstruções do ligamento cruzado anterior, com enxerto de tendão patelar, remoção cirúrgica de áreas de tecido degenerado do tendão patelar, em caso de tendinopatias, acaba se removendo áreas de tecido degenerado e isso também chega a enfraquecer o tendão. É necessário sempre colocar um enxerto. O ponto de ruptura mais comum é a transição entre o polo inferior da patela e o tendão. Mas pode ocorrer no meio do tendão, na sua inserção da tíbia também. A clínica é de um aparecimento de dor súbita, incapacidade de extensão ativa do joelho, uma deformidade com um gap palpável ao nível do tendão patelar. A patela então fica alta, porque ela é tracionada pelo tendão quadríceps. Acontece um edema, um hematoma e uma limitação funcional. Então aqui nós temos uma lesão parcial do tendão patelar. Veja que há uma área com perda do fibrilado. Outra lesão parcial, veja que no meio do tendão há uma área com perda do fibrilado e já há uma bursite infrapatelar profunda que logo será objeto de nosso estudo, essa bursite. Essa bursite é reacional no caso aqui. Veja como tem uma área nítida de lesão do tendão patelar aqui nessa região. Veja que com compressão é possível ver que há líquido dentro dessa pequena lesão ali. Lesão completa do tendão patelar também é algo que podemos encontrar, é facilmente avaliado pelo ultrassom. Então há uma área com perda total do fibrilado e é importante a compressão sempre, que nós vamos ver o movimento entre um coto e outro e tira qualquer dúvida que é uma lesão completa. Importante assim também porque conseguimos analisar como estão os cotos. Esses cotos, por exemplo, estão bons para uma cicatrização depois de uma sutura. Às vezes os cotos estão hipotróficos, sinal de que o resultado não será bom. Às vezes esses cotos precisam de enxerto. Aqui uma outra lesão completa, vejam só. Então no ultrassom você rastreia essa lesão e consegue achar o ponto exato onde se rompeu, certo? Já é uma perda de fibrilado importante. Vamos falar um pouco agora da gordura de Hoffa, que é um coxim adiposo infrapatelar. A maior parte de um anel gorduroso extrasinovial circunferencial. Se estende ao redor das margens patelares,
Separa o tendão patelar da membrana sinovial e auxilia na mecânica do movimento do joelho. Aqui nós temos de novo uma imagem que já foi mostrada do tendão patelar, a gordura de Hoffa. Veja como ela serve de amortecedor. É importante que ela é muito vascularizada, ela ajuda inclusive na vascularização do tendão através desse íntimo contato com o peritendão. A Hofite, ou síndrome de Hoffa, é uma inflamação dessa gordura. E pode ocorrer, então, hemorragias e processos de fibrose, e a gordura aumenta de tamanho. É mais comum entre praticantes de atividades físicas de alto impacto e pode ser causada até mesmo pelo uso incorreto dos tênis. Então nós temos aqui uma área hipoecóica no meio da gordura de Hoffa, olha só, isso aqui é uma Hofite. De novo uma área de Hofite. Veja que é uma perda do fibrilado na gordura como um todo. Ó, essa perdeu bastante o seu fibrilado, mostrando uma Hofite atingindo toda a espessura. Aqui de novo uma área de Hofite, a mesma coisa desse lado. Então, isso tem que ser avaliado e descrito sempre. Bem, acabamos essa aula deste curso de ultrassonografia musculoesquelética dos membros inferiores. Essa foi uma aula de joelho e esses são os cursos que eu ofereço.